do Senhor, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos aqui em mais um vídeo para estudar a palavra do Senhor. Me perdoe pela luz escura, porque eu já tentei clarear ela, mas ela sempre fica escura. Mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos enviou. Hoje nós vamos terminar a palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao 25. Como é muitos versículos, eu não vou estar lendo, mas eu vou estar passando em todos os tópicos, que na minha Bíblia são 3 tópicos, né? Começa no 12, onde Jesus sai e vai para Galiléia. Depois, no versículo 18, que é a vocação dos discípulos. E a partir do versículo 23, Jesus começa a fazer os seus milagres, milagres de cura. E todo aquele que ouvia falar a palavra dele o seguia. Muitas das vezes, meus amados e minhas amadas irmãs, a gente estamos perdidos no meio do caminho. E essa palavra, irmãs, quando eu estava estudando, quando ali o princípio, no versículo 12, diz assim, que quando Jesus fica sabendo que João havia sido preso, ele sai de Nazaré, passa pelas terras, né, ali próximos do mar, Zebulon e Naftali, e vai para Galiléia, para cumprir aqui a palavra de profecia que Isaías havia feito lá atrás. Então, mais uma vez, Mateus vem ligando o Velho Testamento com o Novo, fazendo a gente olhar e entender que as palavras das profecias que foram profetizadas no Velho Testamento se cumprem em Jesus Cristo, né? Então, aqui eu estava meditando, e algumas pessoas que são estudiosos, né, fizeram seus estágios. Há quem diga que Jesus foi expulso de Nazaré, mas Mateus, ele nos prova que foi cumprimento de palavra, havia necessidade de que se cumprisse a palavra dos profetas. Por isso, para provar para mim, para você, que Jesus não volta, que Jesus, ele veio para cumprir. Deus não volta atrás em nenhuma da palavra dele. Nenhuma profecia do Senhor caiu por terra, ela se cumpriram, a não ser a do fim, que ainda está se cumprindo. E muitas das profecias que nos levam, né, nos levam para o fim, estão se cumprindo nos dias de hoje. Mas o Senhor é grande, Ele é poderoso, e aquele que guarda as palavras dEle, aquele que crê nele, vai ser guardado pelo próprio Deus, em nome de Jesus. Então ali, quando Jesus ouve falar, vamos presumir que verdadeiramente o Senhor Jesus estava ali, porque algumas das outras passagens que a gente vai ler fala e nos garante que Jesus não conseguiu fazer milagres dentro da terra onde ele nasceu. Então vamos pressupor isso, que ele já estava chateado de pregar ali para aqueles que o conheciam bem de perto, e ninguém acreditava. E ele, quando ele ficou sabendo que João havia sido preso, ele verdadeiramente não, agora é tempo, deixa eu sair daqui, chegou a hora de eu sair, chegou a hora de eu romper, chegou a hora de eu ir para onde o meu Pai está enviando. E muitas das vezes, irmãos, essa palavra tem muito a ver com vidas. Às vezes a gente estamos numa zona de conforto, num lugar onde a gente se sente seguro, mas muitas das vezes naquela terra você não prospera, naquela terra você não cresce, naquele lugar você não tem com quem te apoia. As pessoas que te rodeiam não acreditam no que Deus tem com a sua vida. E às vezes o Senhor é obrigado a fazer com que levantar uma situação para que você rompa, para que você saia da terra de conforto. E muitas das vezes, irmãos, é o passo correto, porque nos faz destravar. Aqui fala que quando ele vai para Galiléia, a partir dali ele começa a pregar a palavra do arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. E então, irmãos, muitas das vezes é necessário disso. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. O Espírito Santo de Deus está levando esse vídeo para esse lado. Então nós vamos ler aqui, nem que amanhã a gente grave o resto para explicar o resto do capítulo 4, mas por enquanto eu vou continuar aqui onde o Espírito Santo de Deus está ministrando. Saiba que o Senhor, ele não muda, ele não varia, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus está dizendo
ao meu coração que muitas pessoas estão em terras onde ali ela não frutifica, onde ela ali ela não consegue romper, onde ela ali ela não está conseguindo vencer. Mas o Senhor é um Deus que Ele guarda os filhos dele. Se você tem pedido, se você tem clamado, se você tem se dedicado a tentar chegar mais próximo do Senhor, porque perfeito não há nessa terra. Nós somos seres imperfeitos. Só perfeito é o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, saiba que o Senhor Ele vai mover uma situação para que você rompa, para que você saia da sua zona de conforto. E muitas das vezes, irmãos, não é só, vamos dizer assim, às vezes as pessoas pensam, eu tenho que mudar de casa, eu tenho que sair de emprego, Irmãos, eu não sei, o Senhor dará o sinal. Mas nem sempre, irmãos, é no mundo físico, é no mundo espiritual. Talvez você está travado, você não consegue orar, você não consegue profetizar, você não consegue ler a palavra, você não consegue meditar nas coisas do reino. Porque o problema que você está enfrentando tem deixado você aprisionado. Mas a prisão que o inimigo tem colocado e tem lhe mostrado vai cair por terra em nome de Jesus. Porque quando você se dispõe a estudar a palavra, a orar, a buscar o Deus que pode fazer, Ele destrava todas as áreas da nossa vida. Tá bom, irmãos? Aqui aconteceu que Jesus, para se cumprir a palavra que Isaías tinha profetizado lá atrás, ele teve que se mudar. Ele saiu de Nazaré e foi para Galiléia. E ali começou o destravar da obra dele, o começo do caminho dele, daquele propósito que o Senhor escreveu na vida de Jesus. Assim Ele escreve um propósito na minha, na tua, nas nossas vidas. E muitas das vezes, às vezes é um rompimento, às vezes é um desligamento, às vezes é um passo que você tem que dar, às vezes é você se posicionar. Então se posicione, se for o caso de dar um passo, dê. Se o Senhor, através do Espírito Santo, te tocar, que você é resposta que você tem pedido, se muda ou se não muda, e o Senhor fala que às vezes é necessário romper para que você cresça. Mas vá debaixo da asa e da mão poderosa do Senhor. Que o sangue de Cristo nos cubra, irmãos, para que nós tomemos as nossas decisões pautadas naquilo que o Senhor está escrevendo na minha e na tua vida. Propósito de história o Senhor tem na vida de todos. Cabe a nós a se posicionar, a querer Deus, a ouvir Ele e obedecer. A partir do momento que você ouve, que você acredita e você obedece, as coisas acontecem, o Senhor se revela mais e mais, o Senhor vai entregando estratégia, o Senhor vai trazendo resposta para aquilo que talvez você neste momento não estava conseguindo fazer. Essa parte, o Senhor, dentro desses versículos do 12 ao 17, aqui de Mateus, o Senhor, através do Espírito Santo, me mostrou isso. Me mostrou que tem muitas vidas que estão numa zona de conforto, numa terra que ali já não é mais o seu lugar. É tempo de romper, é tempo de planejar a tua saída. É tempo de você se posicionar espiritualmente, é tempo de você profetizar e o inferno ouvir sua voz e bater em retirada. Mas para isso há um processo, há um planejamento. Então se apegue ao Senhor, na palavra dele, para que ele faça com que tudo aquilo que ele escreveu na tua vida se cumpra, tá bom? Jesus foi dessa forma, ele foi obediente e ali começou a trajetória dele com o Pai, no projeto que tinha que se cumprir, para que hoje eu e você fôssemos chamados filhos de Deus, tá bom? Vamos continuar aqui, irmãos, no versículo 18 ao 22 é a vocação dos discípulos, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu li do 18 ao 20. Aqui se é um chamado. Quantos filhos de Deus, irmãos, nos dias de hoje, são chamados e preteilam, ficam ali enrolando e não aceitam e fogem. Mas aqui o Senhor está nos mostrando que todo aquele que Ele chama e está ligado nele, imediatamente obedece. Mais uma vez Mateus vem com a palavra obedecer. Cumprimento e obediência. No início
do versículo 12 ao 17, ele vem com cumprimento e com a obediência de Jesus. Do 18 ao 22, ele vem com obediência, o chamado do Pai, o chamado de Jesus Cristo e a obediência dos discípulos. E em nome do Senhor Jesus, que hoje, se o Senhor está te chamando, se o Senhor já vem te chamado, o Senhor você tem um ministério que o Senhor já entregou nas tuas mãos e porventura está ali parado, o Senhor, através dessa palavra, vem nos encher de força para entender que quando Ele chama, a gente tem que obedecer. Então não demore em obedecer, sabe, a voz do Senhor, se assim Ele está o chamando. E esses versículos, irmãos, da palavra do Senhor, às vezes quando a gente estuda sozinho, quando a gente não estuda em conjunto, a gente não para entender, é cansativo para muitos. Eu já vi muita gente, é cansativo ler a palavra. Mas a palavra não é cansativa, é que a gente não está ali ainda pronto, não estamos ali fortalecidos, sabe? Mais entendedor, é mais se colocando como disposição, uma disposição de estudar, uma disposição de entender, porque a palavra do Senhor ela é direta, ela não é complicada, mas tem que estar sempre empregando as perguntas corretas. Por que Deus está falando? Deixou escrito dessa forma, para quem Ele está escrevendo e o que eu devo fazer. Então aqui, irmãos, o Senhor tudo que o Senhor deixou na palavra para nós é como se fosse uma luz no meio do caminho, para que nós andemos e não paramos, nós continuamos andando. Ele vai iluminando e a gente vai caminhando, ele vai iluminando e a gente vai caminhando, até chegar naquela porta que é estreita, que nos levará à salvação, porque eu creio, irmãos, que todos nós vamos passar por ela, tá bom? Do versículo 23 ao 25 diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor nesses últimos 3 versículos também tem muito a nos ensinar. Jesus, ele percorria sim dentro dos templos, mas a gente vê que ele percorria e ele ensinava em algumas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença, enfermidade, todo tipo de problema. E a gente vê que a multidão seguia, não era Jesus que seguia a multidão, era o povo que seguia Jesus. Então hoje, irmãos, com essa onda de internet, com essa onda de plataformas, de segmento, de seguidores, a gente tem que observar a quem nós estamos seguindo. Não é qualquer vida, não é qualquer pessoa que aquele que é firmado no Senhor pode estar seguindo. Eu mesmo, irmãos, eu tenho dado fazendo uma limpeza nos seguidores, naqueles que eu sigo para assistir. Porque a gente tem que, irmãos, observar, porque aquele que não tem para agregar não pode fazer parte da tua vida. Então, seguir é seguir a Jesus, é seguir a palavra. Cuidado para não seguir homens que falam em nome de Deus e tão longe de Deus estão. Então, esse estudo, esse projeto, nós estamos aqui, aos poucos nós vamos aperfeiçoando mais. De princípio, eu ia estar colocando vídeo de segunda a sexta, mas infelizmente eu tenho um propósito já com Deus, né? Que é fazer lives todos os dias a partir das 10 para meia-noite, de segunda a sexta, numa outra plataforma. E as coisas de Deus, irmãos, tem que ser perfeita, não pode ser bagunçada e nem com pressa. Mas como o Senhor só me trouxe para essa plataforma, para poder deixar salvos, né, a palavra e ensinar a outros, mas também para as irmãs que não podem ter aplicativos que são muito pesados, e essa plataforma nos dá essa liberdade de salvar os vídeos e ficar aqui para muito tempo aqui salvos. Então é mais fácil, porque quem não tem, né, essa plataforma, o YouTube, para poder assistir um vídeo.
Então foi um propósito de Deus, mas aos poucos a gente vai aperfeiçoando. Essa quarta, quinta e sexta eu não consegui colocar vídeos aqui. Mas em nome de Jesus, irmãos, não foi por nada. Eu acredito que nada acontece por acaso. Eu tinha que fazer as coisas, né? Me preparar para as lives e passei por alguns momentos aí de, 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 vamos dizer, de cumprimento de promessas que o Senhor cumpriu em minha vida. Então a gente tem que, quando essas coisas acontecem, uma promessa, algo que o Senhor profetizou e demora um pouco que ela acontece, a gente fica meio tão agraciado que parece que tudo em nossa volta se ilumina, né? Se é como se o tempo parasse. E eu peço perdão porque foi falha minha, né? Por não saber lidar dessa forma, mas o Senhor logo já me chamou minha atenção e eis-me aqui. Então, em nome de Jesus, irmãos, nunca tenha medo de dizer que você errou, que você está errado. Sempre coloque sempre a verdade em tudo que você faz, e principalmente a verdade quando se diz a respeito de Deus. E eu tenho muito esse cuidado. Então, para mim chegar aqui e pregar a palavra de qualquer jeito, o estudo de qualquer jeito, para deixar, para dizer, eu fiz a minha parte, não. O fazer a parte daquele que é chamado também é fazer com excelência. A não ser o vídeo que está um pouco mais escuro, porque o meu celular é mais antigo. Por enquanto, porque pela fé eu já acredito que eu vou receber da parte de Deus um novo, para poder gravar os vídeos melhores. E eu falei para Deus que eu não queria vir para cá se eu não fizesse isso antes, mas o Senhor, você não tem que fazer quando você tiver, você tem que fazer primeiro para que aquilo que você está esperando venha para as tuas mãos pela fé. Então é pela fé que eu estou aqui, irmão. Se fosse pela minha vontade, eu ia esperar muita coisa acontecer para poder fazer aqui. Então, quando se o Senhor está te chamando, se o Senhor está falando algo ao teu coração para que você faça, não demore, cumpra, porque o Senhor reverte toda a obediência, todo o seu tempo, tudo aquilo que você faz em prol da obra do Senhor em bênção. Tá, meus amados? Então aqui nós terminamos o capítulo 4 de Mateus, mais uma vez recapitulando o conjunto. Primeiro nós começamos do 1 ao 11 lá, falando sobre a tentação de Jesus. Depois a gente vem aqui do versículo 12 ao 17, falando da mudança de Jesus, de Nazaré para a Galiléia. Depois a gente vem do 18 ao 22, falando sobre a vocação dos discípulos, o chamado, Jesus chamando, escolhendo os 12, aqueles que iam andar com ele. E depois, o finalzinho do 23 ao 25, as pregações de Jesus, o poder da cura, o poder sobrenatural que estava sobre Jesus, onde quer que ele ia. Que em nome de Jesus, essa palavra de Mateus capítulo 4 seja força e seja bênção na tua vida e na tua casa e na tua família, e que essa semente seja guardada no teu coração, tá bom? Vamos orar, meus amados, para terminar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Louvado seja o santo nome do Senhor, Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela tua santa palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. Não deixe, Pai, que nós, teus filhos, fiquemos parados à beira do caminho ou na nossa zona de conforto. Nos ajuda a romper, nos ajuda a obedecer o teu chamado, ouvir a tua voz quando tu chamas. E também nos ajude, Pai, a receber de ti a bênção, a ordem, o poder de curar, de libertar, de pisar serpentes e escorpiões, de levar o teu povo, o dom da palavra, para levar o povo para mais próximos de ti e de Jesus, levando eles a ser salvos pelo sangue de Cristo. Que eles recebam o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, que o Senhor nos ensine ao decorrer da nossa caminhada a palavra de ordenança, a palavra de profecia, a palavra de bênção e a palavra do Evangelho, para que aonde nós formos, a luz do Senhor brilhe em nós, para que em nome de Jesus essas pessoas vejam a luz e sintam a vontade de conhecer da onde vem essa luz. Que nós diminuamos sempre, para que o Senhor sempre esteja à frente, no teu trono. Nunca, nunca, Pai, nos deixe tirar o Senhor do trono para que nós se assentemos,
para que em nome de Jesus nós possamos continuar louvando o único Deus que é soberano, grandioso, e a Ele toda a honra ao Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que em nome do Senhor Jesus os nossos passos sejam guiados com os teus. Mais uma vez, louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, 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 amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.